Vozes que inspiram são as vozes que nós vamos ouvir por aqui. Oi, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Vozes que Inspiram. Esse é um projeto criado pelo Grupo Ximenes que busca dar voz às pessoas que trabalham junto com a gente. Durante o dia a dia, a gente tem uma correria muito grande e as pessoas incríveis e dedicadas, os profissionais que a gente conhece, muitas vezes a gente não consegue ter um tempo de conversar com eles, entender as suas histórias. E é justamente isso que o podcast quer trazer como uma nova oportunidade e como inovação. Teremos muitas boas conversas por aqui e esperamos que você acompanhe tudo. Eu sou Yuri Costa, consultor nível 2 do Ponto da Moda. E eu sou a Anitta Portela, estagiária de marketing do Shopping Eusébio. E juntos vamos conduzir essa roda de conversa para entender e conhecer cada colaborador que faz parte do Grupo Ximenes. É isso mesmo. E para o primeiro episódio, trouxemos aqui 2 colaboradores que estão no Grupo Ximenes desde o início. Hoje estamos aqui com a Leila Maria, que completou aí 29 anos de casa junto com a gente do Grupo Ximenes. E a Leila iniciou sua trajetória sendo auxiliar de setor pessoal e hoje se tornou a coordenadora do setor pessoal e SST. Seja bem-vinda, Leila. Obrigada. A gente também trouxe o André, que faz parte do Shopping Eusébio há 10 anos. Iniciou como fiscal de piso e hoje está como coordenador do operacional. Seja muito bem-vindo, André. E para começar, a gente quer entender um pouquinho da história de vocês, conhecer mais vocês e saber da história de Leila e André, até mesmo por trás do trabalho. Não só a carreira de vocês, mas contem mais sobre vocês mesmo. Pode começar, Leila. Eu vou começar por ali, né? Vai lá. Esse tempo todo de casa, né? Já. Verdade. Meu nome é Leila Maria de Oliveira Paixão e eu sou mãe de 2 mulheres, já são mulheres, eu tenho um neto de 16 anos e eu trabalho na empresa já há 29 anos. Quando eu comecei no Ponto da Moda, porque na época só tinha o Ponto da Moda, né? Tinha 4 lojas, hoje a gente já tem 15 lojas, né? 14 lojas e um centro de distribuição. E agora nós estamos juntos com o grupo, nós nos tornamos grupo, né? E tem o Shopping Eusébio também, que agora também eu faço parte. Chique. Que maravilha. Poderosa ela, né? Pode ir, André. Eu sou o André, sou o André Luiz, né? Comecei aqui no shopping como fiscal de piso, hoje estou como coordenador, esposo da Kelly, pai da Maria, pai da Ana. Hoje para mim é um prazer estar aqui no shopping. Eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu amo. 10 anos de muito aprendizado. Como falei, comecei como fiscal de piso, na época a gente não era nem vigilante, depois teve todos os trâmites, todo mundo passou para ser vigilante, central de monitoramento, supervisão, e hoje já estou na coordenação. Né? E é muito prazeroso, tanto trabalhar nessa área como no shopping. O shopping hoje vai fazer seus 12 anos, e aí já está com 10 anos aqui de casa. Para mim é um prazer trabalhar aqui. Realmente desde o comecinho, né? Muito legal acompanhar essa evolução. E é muito legal que hoje o episódio de hoje é justamente para mostrar que todo mundo começa a partir de um lugar, né? Ninguém chega já tendo muitas responsabilidades, às vezes sim, pode acontecer, mas na maior parte das vezes a gente tem que nascer de algum lugar para ir se expandindo, né? E a gente quer muito saber como foi essa trajetória, esse começo de vocês, como era que vocês viam e se vocês pensaram chegar no cargo que vocês estão hoje. E essa é a nossa pergunta. Como foi o início de vocês? Pode começar, Lê. Eu cheguei no Ponto da Moda, né? Eu já fui contratada para o setor pessoal. Eu já cheguei no setor pessoal. Então, lá eu fiquei vendo, aprendendo, cada dia, cada ano eles inauguravam uma loja, quase sempre tinha uma novidade e as mudanças que foram acontecendo. Porque o Ponto da Moda também mudou, cresceu, evoluiu, mudou as normas, mudou os processos, né? E hoje eu aprendi muito. Eu vim aprendendo a cada ano, a cada evolução, fui crescendo junto com o Ponto da Moda. Até que eu cheguei na coordenação. Caramba, que incrível. Parabéns, Leila. Massa demais. Eu comecei aqui como cliente. Vinha fazer as compras no Frangolândia, às vezes vinha só passear, sentar nos bancos ali frente a Miami, né?
era uma brisa muito boa do estacionamento, muito ventilado. Era E aí, open mall na época, era open né? mall ainda. Perfeito. E aí vinha passeando, até que em 2016 surgiu uma vaga, eu vim da construção civil. Aí surgiu essa oportunidade para ser vigilante. Vim participar da seleção, vigilante não, estado de piso. Vim participar da seleção, e aí quando foi à tarde, o rapaz que era responsável pela o Frangolândia, a segurança do Frangolândia chamou a gente, né? Era ele, o rapaz, falou que gostou muito do nosso trabalho, só que a gente não tinha o curso de vigilante. E aí saímos daqui tristes, achando que tinha perdido a vaga. Aí, e a pessoa que tinha nos indicados, fomos até a casa dele e falamos, né, fomos agradecer e falar o porquê que não tinha dado certo. E aí ele entrou em contato com o Sérgio Hamburgo, ele falou dos nossos trâmites e tudo, e disse, não, pode pedir para os meninos fazer o curso de vigilante que eu espero. E assim foi indo, quando foi no dia 7 de novembro de 2016, comecei. Passei uns 6 a 7 meses como fiscal de piso, e aí teve a oportunidade para a central de monitoramento noturno. Aí eu fui convidado, até brinco que na época, quando me chamaram, perguntaram se eu tinha esse interesse, falei que tinha, e que ainda me deram a oportunidade de ir para casa, pensar e falar com a minha esposa para saber se realmente tinha interesse. E aí foi quando eu disse, não, a vaga é minha. Tem certeza? Não quer falar com sua esposa? Não, a vaga é minha, quando chegar em casa eu resolvo com ela. Aí eu queria uma oportunidade de crescer. Aí não podia deixar a oportunidade passar. E aí foi isso, passei 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses na central. E aí quando surgiu a vaga para a central noturna. E aí surgiu a vaga para ser supervisor. Veio o convite novamente. E aí eu já vim um pouco receoso, né? Porque já eram outras responsabilidades, né? Um cargo de liderança mesmo. E aí o Romário foi e falou assim, olha, você não é um líder. Você não nasce um líder, você aprende a ser um líder. E a gente está aqui para aprender todos os dias. E eu vou dar todo o suporte que precisar. E aí, enfrentei, né? Confesso que à noite eu não consegui dormir, que já era para ser supervisor do dia. Aí foi É bem bem mais complicado. puxado, Cheguei né? aqui já. Eu cheguei cansado já, praticamente. Uma noite sem dormir. Oh, meu Deus. E aí foi indo. Né? Com muitas batalhas. é, Antigamente, né? Tinha muitos. Os processos foram se criando. E aí, à medida que vai se criando, tudo às vezes tem uma dificuldade e até criar ritmo mesmo, né? Pegar o ritmo de tudo isso. A gente tinha um pouquinho de dificuldade, mas nada que nos abalasse. E aí depois teve o convite para a coordenação. Até hoje estou e muito gratificante com tudo isso. Que incrível. André, achei muito interessante o ponto que você traz, que você nem pensou, nem chegou em casa para falar com sua esposa sobre a vaga, mas já aceitou por ser uma oportunidade muito clara de você crescer. E é muito interessante ver que vocês têm esse pensamento, né? Essas experiências, elas também, que vocês compartilham com a gente aqui no podcast, ajudam muito outras pessoas, principalmente os jovens, né, Yuri, que estão começando assim como eu sou só estagiária, né? Então é muito interessante ver essa visão de vocês para a gente pensar também como a gente tem que encarar esses desafios que são impostos para a gente, né, no mundo profissional, assim, e como a gente tem que encarar isso com os olhos brilhando, assim, de como eu posso crescer com isso. E aí a gente queria entender um pouquinho também sobre como vocês viram que estava dando certo, que o caminho que vocês estavam seguindo era realmente o caminho certo, que vocês estavam evoluindo profissionalmente, e é mais ou menos isso mesmo que a gente quer saber. Assim, a gente acha que está dando certo, que está evoluindo. Por exemplo, no meu setor, ele muda todo dia. Tem muitas mudanças. Então, a gente sente que está dando certo quando acontecem essas mudanças e a gente consegue acertar. É difícil, são desafios, mas a gente enfrenta. Às vezes, como diz a frase, vai com medo mesmo, mas enfrenta e acerta. Quando chega no final, acertou. Então, procura conhecimento, busca, vai num lugar, vai no outro. Hoje em dia está tudo mais fácil com a tecnologia, né? Então, a gente vai no final, quando dá certo, no percurso tem erros e tem acertos, mas quando dá certo, aí a gente viu que acertou. E é muito engraçado como muitas pessoas também falam que geralmente a gente aprende mais com os erros
do que com os acertos, né? Então, por mais que eles sejam muito dolorosos, assim, da gente ter que passar por isso, poxa, mais uma vez eu errei. Mas a gente consegue tirar muito aprendizado disso. Com os erros é que vai se tornando um profissional melhor. Sim. Eu costumo falar que você só cresce se você tiver coragem. Porque se você não tiver, você não cresce, né? E até para errar você tem que ter coragem. O medo ele trava você. Exatamente. O medo ele trava e aí faz com que você não vá ter aquela evolução. Sim. O medo de errar, eu vou errar. Ok, somos seres humanos, estamos aqui para acertar, para errar. Sim. E pode ter certeza que na nossa vida a gente vai ter às vezes, muitos mais erros que acertos. Mas com os erros é que a gente vai aprender. Não só com os acertos, eu sou melhor. Só acerto. Mas com os erros a gente para, reflete, conversa, vai buscar conhecimento, vai buscar pessoas que tenham um entendimento melhor do que o seu para conversar, para alinhar. E aí, a partir daquele momento você começa a traçar novos objetivos, novas metas, e aquilo dali que não pode é repetir o erro. Sim. Aí se você repetir o erro, aí vai complicando, porque já foi conversado, já foi orientado, e se for persistir, tem algum problema que a gente precisa trabalhar para que não se repita. Mas a nossa evolução vai muito dentro disso. A gente tem que, quando trabalha na parte de liderança, tem que ter equipe junto com você. Se você não tem uma equipe junto com você, se a equipe não está ali trabalhando junto contigo, a sua liderança não vai ser boa. A sua equipe tem que trabalhar, porque quando a equipe trabalha junto com você, trabalha em prol de algo, tudo vai fluir. O seu plantão, por mais que ele seja cansativo, mas não vai ser tão ruim, não vai ser tão complicado. E se for complicado, se tiver algumas dificuldades, com a equipe ela resolve. O trabalho em união ela vai resolver. E aí vai fazendo um líder. Aí o líder ele vai dando suporte para a equipe dele. E a partir do momento que a equipe sabe que o líder está junto com eles, sabe que o líder vai apoiar, mas é aquele apoio de não passar a mão na cabeça. É o apoio de ser justo com eles. Aí, se está errado, vai chegar, vai orientar, se está certo, vai parabenizar, e assim vai indo. E aí você vai formando a sua escala, né, crescente. Você vai crescer. E aí vai indo, porque sua equipe é boa, sua equipe produz. E aí tudo que a sua equipe está produzindo, o líder está ali junto com eles. Então vai sendo reconhecido. O seu trabalho vai sendo visto. Aí, pelo corpo operacional, gerente, diretoria, tudo está Pelos próprios verificando. liderados até, né? Pelos próprios liderados. Eu acho que quando a gente pega esse cargo de liderança, eu costumo sempre falar que o líder, ele guia, né? Ele não manda em ninguém. Ninguém manda em ninguém. A gente guia para que a pessoa vá pelo caminho correto e corrige quando necessário, né? Então, acho que quando o liderado ele vê isso de uma forma positiva, ele mesmo faz questão de enaltecer o líder que ele tem, né? Isso é muito visível em muitos cargos, em todos os cargos, na verdade, né? E eu achei muito interessante que você, a todo custo, não escondeu que existe dificuldade no meio do caminho. Vocês não tiveram medo de esconder isso, porque existiu realmente dificuldade no meio do caminho. E é necessário. Sem dificuldade não tem como a gente chegar amanhã e resolver um problema, por exemplo. Porque às vezes eu resolvo um problema porque um dia eu já passei por uma dificuldade que ela me colocou uma casca mais grossa, fez com que eu pensasse mais ágil, sabe? Então, minha pergunta agora para vocês é: quais foram as maiores dificuldades de vocês no início? A gente sabe que agora tem muita dificuldade ainda, com certeza. Para algum liderado ou para algum suporte que não está funcionando bem, vocês acreditam que a empresa poderia melhorar? Mas no sentido de no início, tipo assim, poxa, no início eu passei por isso, e se eu não tivesse passado, hoje eu não seria a Leila que eu sou ou o André que eu sou. A minha parte, muito foi na parte de comunicação. Como eu falei lá no início, eu vim da construção civil, não tinha, né? Era como se diz, com a peãozada, né? A gente ficava ali e tudo. E quando cheguei aqui ao shopping, comecei a ter o contato direto com os clientes, com o público, né? Era cliente, era lojista. E aí a parte de comunicação teve que melhorar. Pegava o rádio para comunicar, menino, era uma tremedeira muito grande. Né? O início foi muito ruim, da minha parte com relação a isso de comunicação. Aí fui anotando os códigos, aí quando não sabia, vinha olhar a cadernetazinha para saber qual era os códigos para poder passar. Isso foi muito, muito ruim para mim, profissionalmente. Mas aí com o tempo foi se aprimorando. E aí quando eu cheguei na central de monitoramento, apesar de ser noturno, mas
e comunicar com todo mundo, toda a equipe de segurança e tudo, e aí começou. Parte de supervisão, aí foi que foi melhorando, né? Porque não era só a equipe, era fornecedor, era lojista, era cliente, né? Então foi melhorando com relação a isso. Hoje ainda tem um pouquinho de dificuldade que tem que ter, né? Porque senão, se não tiver, a gente já pode se achar que está sendo o máximo, mas às vezes não é tudo isso. Mas a minha maior dificuldade foi a parte mais da comunicação mesmo. E o legal da comunicação é que você falou que você se comunica com muitas pessoas. E para cada ambiente, cada pessoa é uma comunicação diferente. Então, acredito que tenha sido uma grande dificuldade, porque quando a pessoa não se comunica, ela está muito restrita ao que ela já fala, ao grupo que ela já tem. E quando se expande, é dificultoso. É muito dificultoso você falar com 30 ambientes diferentes, 30 pessoas diferentes, de 30 formas diferentes. Porque se comunicar é isso, né? Adaptar a sua fala, seus modos, seu jeito, para se encaixar dentro daquele espaço, né? E na parte da segurança, tem os códigos da equipe de segurança. E aí, para você não tem que se policiar. Ah, com a segurança eu estou falando com os códigos, mas com os clientes eu não posso estar fazendo isso, que eles não vão saber o que é. Eles não vão entender. Mas uma hora ou outra eles escapam, né? Aí a gente já para e conserta na mesma hora. Mas é muito trabalhoso com relação a isso. São diferentes públicos e você tem que se adaptar a cada um. Já começou, isso daí aconteceu até comigo uma vez. Teve algo, eu tava conversando com alguma vigilante, acho que era a Letícia, e aí ela falou algum código pra mim, aí eu, mas eu não entendo, por favor, fala na minha linguagem. E aí outra coisa que eu me identifiquei demais na sua vivência, André, foi a questão da comunicação. Eu escolhi fazer um curso de comunicação, né? Eu faço publicidade e propaganda, mas quando eu era mais nova eu era muito tímida mesmo. Eu não sei como que eu escolhi um curso como esse e como eu consegui evoluir tanto na minha comunicação. Mas no meu primeiro emprego, eu tive que fazer uma ligação para uma pessoa que eu não conhecia. E, gente, eu passei uns 30 minutos depois dessa ligação me tremendo, assim. Era uma coisa que eu juro. Como é que eu fiz isso? Eu fiquei, meu Deus, só que assim, foi algo tão simples. Era uma conversa que não tinha por que eu ficar nervosa, né? Mas é uma coisa que a gente tem que aprender muito a lidar mesmo em qualquer profissão. A comunicação, ela é essencial e tem muitas pessoas que, infelizmente, ainda não perceberam isso. Mas pode ir, Lila. Fala um pouco sobre isso. Qual a minha dificuldade quando eu entrei no meu setor? Eu já vinha de uma empresa onde eu já exercia, não no ponto da moda, era pouco, mas eu já vinha já com um pouquinho de experiência. Então, quando eu cheguei lá, eu vi, assim, era muita gente, que era muitos colaboradores, as lojas tinham muitos vendedores, era na época dos vendedores, né? E aí eu fui aprender a lidar com todo mundo, e as pessoas, cada uma tinha o seu jeito de ser, né? E assim, como eu já vinha, eu sabia, desde nova, eu fui muito de falar demais e tudo isso facilitou. Com certeza. E aí, como eu disse, os processos da empresa, eles sempre apoiaram a gente. A gente chegava e dizia, olha, teve uma mudança tal, vai ser assim, assim, aí eles, pois busque alguma coisa, se tiver um curso, faça, a empresa paga e tudo, eles sempre apoiaram, né? Sempre quando a gente buscava a diretoria, porque trabalhar no setor pessoal tem muitas regras, muitas normas, mas eles sempre tiveram ali. Faça que a gente está apoiando. Então, essa dificuldade que eu tinha dessas coisas, eu tinha o respaldo deles, né? Eles procuravam o setor jurídico e tudo para ajudar. Então, a dificuldade era mais nos processos. Mas lidar com os vendedores, né, que eram muitos, eram bastante, de nomes de um, nomes de outro, né, que a gente tinha até que dar apelidos para eles, porque os nomes eram iguais. Ai, meu Deus! Aí teve essa dificuldade, mas eu me acostumei, né? Mas aí, com o apoio da diretoria, dos superiores que eu tinha, ficou mais tranquilo, mais fácil. Maravilha, Lila. E aí, para saber um pouquinho sobre, a gente falando sobre dificuldades, né, e tudo mais, existiu algum momento em que vocês pensaram em desistir ou da carreira de vocês, ou do cargo que vocês estavam, alguma coisa nesse sentido, ou sempre foi muito claro o que vocês queriam para o futuro de vocês? Ela pensando, As dificuldades existem, né? Mas Sim. a gente tem que trabalhar com elas. Né? Somos pais de família, temos nossas responsabilidades e temos que
como é que eu posso dizer? Do jeito que o barco vai tocando, a gente vai indo. Não sempre da forma correta. Mas tem as dificuldades. Trabalhar hoje com pessoas é muito complicado. É muito complicado, porque são pessoas que pensam de forma diferente, que agem de forma diferente, e a gente tem que saber lidar com cada um. Às vezes chegam algumas demandas, né? Chegou uma demanda de um, chegou uma demanda de outro. Eu tenho que estar ali no meio para fazer com que tudo dê certo. Eu não posso puxar aqui para um lado, não posso puxar para o outro, mas eu tenho que fazer um ambiente que esteja de harmonia. E aí eu tenho que conversar, tenho que alinhar, e tudo isso vai gerando essas dificuldades. Ou porque são pessoas que as pessoas estão ali, mas às vezes não entendem. O André está ali sentado na mesa, mas se for ver o turbilhão de coisas que a gente tem ali para resolver, vigilantes, bombeiros, serviços gerais, monitoramento, supervisão, a quantidade de pessoas que a gente tem que lidar todos os dias, e todos eles com um pensamento diferente. Mas se você não tiver uma cabeça em dia, se você não tiver com a mente, o que eu digo para os meus, tem que ter mente fria. Eu digo mente fria, coração de gelo. E se você não tiver, você vai enlouquecer e vai pedir para sair. Porque as demandas são demais. E se você não tiver preparado para aquilo dali, você não vai aguentar a pressão e vai sair. Né? Tem que ter a mente fria, tem que pensar nas nossas responsabilidades, temos que entender que é daqui que a gente tira o nosso sustento. É aqui que a gente ama o nosso trabalho, é aqui a gente faz o que a gente gosta. Então, na hora que pensar, não vai dar muito tempo para pensar nele, não, porque já chegam outras demandas, aí você acaba esquecendo e vai resolver aquilo dali e pronto. E é assim que a gente vai levando a nossa vida. Mas pensar hoje em sair aqui do shopping, não. Não penso, não tive nem isso, porque é aquilo, quando a gente faz o que a gente ama, nada vira trabalho, vira uma diversão. Porque a gente está aqui fazendo o que a gente gosta. A pior coisa que acontece na nossa vida é você sair de casa já querendo que chegue o horário de você voltar. Então, e quando você está nesse ambiente, pode pedir para sair. Porque você está se maltratando, você está se acabando por dentro. Você está num local que você não gosta. E quando você encontra isso, é muito gratificante. E para pensar e querer sair, é aí que complica a nossa vida. Eu, particularmente, não. Eu creio também, galera, também não tem esse pensamento. Né? Eu não tenho pensamento de querer sair da empresa, porque eu gosto muito. Eu entrei no setor mesmo que eu fui me identificando, isso de lidar com as pessoas, de explicar para as pessoas quando elas vêm com a gente com dificuldade, a gente explicar direitinho, olha, assim, 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 né? Aí isso é muito bom. E agora que unificou o grupo, tem outros conhecimentos, outras coisas, né, diferentes. Aqui como é a evolução do shopping, eu também conheci desde o início, quando era um mall, né? Eu vim aqui porque logo no início já teve uma loja de ponta da moda aqui, então eu vinha bem no início do shopping também para cá. Então assim, você já pensou em saída? Já teve a vontade? Assim, às vezes vem um pensamento. Quando chega aquele turbilhão de coisas de índice, assim, aí a gente até pensa. Mas quando o menino diz, não dá tempo não. Não dá tempo de pensar. Você pensar, você não faz o que você tem para fazer. Porque ali a obrigação já está chamando, tá pensando nisso aí, mas primeiro faz isso aqui, aí quando você vai fazer. Aí esqueceu o próprio. Eu acho que quando você não pensa em afrouxar a rédea, né, que é, não, tá bom, chega. É porque o trabalho tá muito fácil. Tipo assim, olha, eu não tô tendo nenhuma dificuldade. Porque quando a dificuldade vem, nosso primeiro pensamento, gente, eu preciso de uma paz. Eu preciso sair, eu preciso de umas férias, eu preciso de alguma coisa, uma faixa, alguma coisa para me dar um pouco de paz. Sendo que se a gente não lidar com aquilo, a gente nunca vai aprender, porque quando ela chegar de novo, a gente vai querer sair de novo. Então, acho que assim, vocês estão em cargos a ponto de serem parabenizados porque vocês um dia enfrentaram uma dificuldade diferente, né? Que é o que eu acho que é o mais importante. Dificuldade todo mundo vai ter, agora quando a gente combate ela de frente, é aí que é o diferencial. Porque aí coloca como a gente vai agir mediante aquela dificuldade, né? Umas pessoas reagem bem, outras reagem de acordo com a vivência delas, querendo sair ou algo do tipo, que é mais favorável da pessoa também, não é da gente querer colocar em pauta sobre isso, né, do que é mais favorável, do que é menos favorável, mas vocês escolheram bater de frente com a dificuldade e conseguiram vencer a ponto de chegarem em cargos que são dignos de parabéns, né? Então,
e como você falou, o problema ele vai existir. Aqui em qualquer outro local que você for. Se você não bater de frente com ele e tentar resolver aquele problema, você vai virar uma bola de neve, você vai entrou em um e saiu. Sua vida vai virar um problema, porque a vida é composta disso, de dificuldades. Então, se você, na primeira vertente, colocar seu cara, não, vou fazer isso não, quero não. A próxima que vai vir, você também vai se inventando, sua vida vai virar uma grande dificuldade. Porque a vida é isso, é você combater as dificuldades que ela tem e você vencer a cada dia, né? Então, acho muito legal vocês terem colocado isso de não esconderem realmente que a dificuldade vem, né? E vocês a todo custo colocaram aqui que tem pessoas que ainda não entendem muito bem sobre as funções, sabem qual é o cargo, mas não entendem o que é feito, né? Às vezes é uma cobrança que não entende o que é que tem por trás, né? Então, uma coisa assim que eu queria saber muito é de vocês em quesito de o que é que vocês fazem que as pessoas não veem ainda. Tipo assim, olha, tô cobrando a Leila por tal coisa, mas poxa, a Leila tá fazendo isso. É algo mais oculto, que as pessoas não têm tanto acesso, sabe? Tipo assim, olha, Yuri, eu tô te entregando aqui, tô pedindo pra pessoa entregar teu salário, mas eu tô fazendo mil e uma coisas que você não tá enxergando, sabe? É basicamente isso que eu quero entender de vocês. Bom, assim, no meu setor, né, que eu sempre entrei desde o início, as pessoas olham assim pra gente, ela fica só sentada na mesa, ela só trabalha no final do mês para colher o pagamento. E não é bem assim. Para chegar até lá, tem um longo caminho que as pessoas não entendem, né? A gente tem que ver como é, de onde vem, como é que vai ser. E as pessoas não sabem que para chegar aquele valor na conta deles, no final do mês, tem todo um processo. Aí, às vezes, as pessoas não entendem porque, às vezes, a gente não consegue atender logo de pronto, né? Ela não está fazendo nada e não está me atendendo, né? Mas não é bem assim, né? Mas é essa parte aí que, às vezes, as pessoas não veem. Eu fico pensando como é que consegue, assim, 1000 colaboradores, vamos supor, 1000 colaboradores, tem que depositar tudo. Gente, Não não me dá vai um errado. perceber. Com certeza não dá um errado só. Às vezes dá duas, três. E você tem que tentar colocar aquilo dentro das suas demandas. E mexer com dinheiro é complicado, né? Assim, porque as pessoas trabalham para isso, né? Então é muita responsabilidade e muita cobrança. Então, assim, quando dá errado, aí a pessoa vem comunicar, mas já tem outra pessoa que deu errado também, outra que resolver isso, sabe? Eu vejo que, tipo assim, se qualquer dia, caiu o pagamento do Yuri, não foi certo, gente, espera aí. Vamos com calma também, para dar a Leila também no seu porque deve ser muita demanda, eu imagino. Tipo assim, cada pessoa, cada conta, você tem que depositar aquilo ali, a gente. É um mês inteiro, realmente, tipo assim. É um mês inteiro trabalhando para isso, né? Não tem como você chegar só nos 10 últimos dias do mês e querer fazer, porque acredito eu que não dá. Porque é muita gente, é muita demanda, é erro de sistema, que às vezes pode cair ou pode dar errado. Geralmente, Então, no final do mês, o sistema fica lento. Porque é muita gente acessando, né? Muita coisa. Ele cansado de trabalhar, ele, gente, vai cair. Peraí, sério. Mas enfim, é muito legal isso, muito bacana. Aí, Aí também tem uma forma parte, pode consultar a sua conta. Vai dar certo. Hoje, pode consultar a sua as pessoas acham que você está ali na frente do notebook, você não tem tantas demandas, né? Mas quando chega lá, é buscar treinamento da equipe, colocar os meninos para as reciclagens, tanto de bombeiro como de vigilância, fazer treinamento, acertar treinamento de brigada, fazer compra de material de limpeza, que é um dos pontos principais que demanda tempo para fazer tudo um relatório, mandar para os fornecedores nos devolvem, vamos bater preço a preço, até mandar para eles novamente fazer o pedido. Aí eu digo até para os meninos, olha, eu estou ali, eu estou fazendo as minhas atividades, mas se vocês chegarem com alguma demanda, minha prioridade são vocês. As minhas eu deixo ali, que depois eu faço e eu dou um jeito. Minha prioridade são vocês. Mas se for sentar ali e pegar tudo que vem durante o dia e as demandas que a gente já tem do dia a dia, você enlouquece. Se você não parar, às vezes deixa ali, vai dar uma volta, vai ver como é que está a equipe, depois volta para fazer as atividades de novo. Porque o que acontece? Os meninos têm que entender o quê? Que a gente está ali para buscar melhorias para eles. Não é só chegar, assumir o posto, depois ir embora mês a mês, não.
Tem que buscar treinamento, tem que buscar conhecimento. E aí isso demanda tempo. Porque não é só uma pessoa que a gente vai falar, são vários fornecedores. E aí são preços diferentes, a gente tem que bater preço para acertar tudo direitinho, ver datas, conversar com os meios da RH, se tem disponibilidade. E tudo isso vai demandando tempo. Aí vem manutenção, aí vem setor de compras. E aí a gente. É uma demanda que às vezes o pessoal não entende. Acha que você está só sentado ali na frente do computador ou então está jogando. Mas não. Se você for sentar, tá falando para a Vanessa hoje, a gente hoje se tivesse 48 horas para resolver as coisas, demandas, porque era pouco tempo. Pouco tempo. Então a gente tem que ir no dia a dia entender. A gente não vai conseguir fazer tudo todos os dias. Sim. E até porque todo o trabalho ele não depende só de uma pessoa, né? Às vezes eu preciso do meu colega que está ocupado com outra demanda. Então, é realmente uma equipe. Então, você precisa entender também, não só o seu tempo, mas o seu tempo que você fala, olha, eu preciso disso aqui do meu colega, mas meu colega está tentando entregar uma demanda já dele, né? Eu estou pedindo esse plus a mais. Então, as pessoas que exigem também têm que entender que é um trabalho em conjunto. Não dá para me exigir uma coisa do André que ele precisa de um segurança, certo? Que ele precisa se comunicar com o operacional lá de baixo. Então, assim, que é uma coisa que vai ter que ser movimentada para que aquilo que eu pedi seja entregue, né? Isso é muito importante da gente entender também, quanto pessoas de fora que não estamos atuando no cargo, de entender que, assim como o meu cargo tem uma equipe, o cargo do outro também tem, né? E para que ele me entregue a demanda que eu pedi, ele precisa também que as pessoas entreguem a demanda que ele pede, para que assim ele consiga me entregar o que eu pedi, né? Com certeza. Inclusive, eu achei muito interessante descobrir mais sobre os cargos de vocês, porque eu não tenho muito conhecimento sobre esses cargos em específico, então as demandas que o André falou, as demandas que a Leila falou, eu não imaginava tanto, né? Então, eu realmente tinha curiosidade de saber, eu gostaria de saber mais. E é muito engraçado como o marketing também sofre bastante com isso. A gente sempre tem que escutar umas piadas assim, da sociedade no geral mesmo, que o marketing é só para fazer foto. E a gente escuta muito isso. E quando a gente escuta uma coisa dessa, a gente fica, como assim? Você não sabe o resto do meu checklist, assim, completo. Então, é muito interessante que a gente consiga, em conversas, assim, leves, passar para as outras pessoas o que a gente faz, né? Para que elas tenham mais empatia também em relação a cada cargo em cada local. Porque, às vezes, as pessoas realmente não têm essa visão tão ampla sobre isso. E aí, eu queria perguntar para vocês o que vocês diriam para a Leila e para o André do passado, se vocês com toda essa carga de profissional que vocês têm hoje, o que vocês diriam para o eu de vocês que estava começando, né? Assim, quando eu iniciei, comecei a trabalhar, eu não sabia de muita coisa, né? E eu estudei, né? Mas eu acho que eu ainda estudei pouco, porque na época não tinha a facilidade que hoje em dia tem para se estudar, para se buscar conhecimento, né? Mudou muito. Aí talvez tenha sido isso que a Leila de antes teria que ter procurado mais para fazer, era buscar mais conhecimento na época, né? Mas agora, né, eu tô, porque também eu tinha uma carga assim, fora do trabalho que também era grande, eu fui mãe solo, né, e aí eu tinha que criar minhas filhas, eram duas, né, e então eu priorizei primeiro elas, né. E agora eu estou me priorizando, porque elas já chegaram lá e agora elas vão caminhar sozinhas, né? E aí eu agora que estou me priorizando, eu estou buscando muitos conhecimentos e tudo que a Leila de antes não buscou. Por falta de oportunidade, por falta de facilidade, por responsabilidades extras que tinha, né? Então é isso. E é muito legal você ter dito isso, né? Tipo, agora eu estou me cuidando, eu estou me colocando no centro, né? Porque minha mãe também foi mãe solo, né? Me criou também. E hoje, minha mãe, tudo é pra ela também, sabe? Claro, tem aquele amor de mãe, né? Pelo filho, etc. Todas as suas coisas. Mas, assim, ela entende que ela precisa dela tanto quanto eu, sabe? E isso é muito legal, porque tem muita gente que se acomoda no sentido de, tipo assim, tive filho e essa vai ser minha vida, vai ser para os meus filhos, né? Vai ser só isso. E não, você, antes de ter filho, você já era uma pessoa, né?
Então você já tinha uma vida. E eu acho muito, muito legal, muito bacana você colocar isso em pauta de, olha, agora é agora é comigo, eles já estão criados e agora eu vou seguir aí o rumo, a minha trajetória, tanto profissional quanto pessoal, né? E isso é muito bacana. Mostrando também que nunca é tarde, né? Com 29 anos de empresa, Leila está se cuidando. Aí, Que ó. maravilha! Muito bom saber. Eu estou estudando, eu Muito estou legal. fazendo faculdade. É mesmo? De quê? Eu estou fazendo faculdade da parte de administração, né? Porque eu tinha Legal. só cursos técnicos, né? E agora eu estou fazendo faculdade mais voltada para a minha área de administração. Que legal, viu, Leila? Porque assim, deixa eu falar assim para vocês. Antes, não se exigia tanto graduação como agora. Uhum. Agora, tudo que você vai fazer, você tem que ter pelo menos um curso técnico ou uma graduação. Sim. E antes isso aí não era tão exigido, né? Como agora. Né? Todo jovem precisa buscar isso. Sim. Né? Todo jovem tem que correr atrás do conhecimento, seja de uma forma, seja de outra. Se não for a graduação, é um curso técnico, é alguma coisa. Não fica, tem vezes que fica só tentando aprender pelo celular. A gente aprende, mas não tanto, como com os professores. Sim. Exatamente. Né? Aí agora eu estou buscando isso. Já Parabéns. estou pensando na minha pós-graduação, já estou com esse pensamento quando eu terminar a faculdade. Fazer a Muito pós-graduação. legal essa visão, viu? Termina quando, Leila? Eu termino ano que vem. Ai, tá bem pertinho. Bem pertinho. Vai completar 30 anos e terminar a faculdade. Debutando. Meu Deus, vai ter que fazer um Tem que festão. fazer uma festa. Tem que estudar, né? Comecei agora também, comecei a fazer fiz processos gerenciais, não tinha tempo para estudar. Antes de entrar aqui no shopping não tinha, hoje já tenho uma qualidade de vida, já consigo dar mais atenção para minha família. Era trabalho, trabalho. Uhum. Saía de casa às 6 horas da manhã, chegava às 11, 12 horas. Porque quando tivemos a nossa primeira filha, a minha esposa teve que sair e aí eu fui trabalhar, me desdobrar e aí consegui, né? Aí comecei aqui no shopping e aí foi traçando, já fiz processos gerenciais e agora é buscar novos conhecimentos. Você não pode parar, né? Tem que focar. Se você foca nos seus objetivos, você vai conseguir. E é com isso que a gente tem que trabalhar todos os dias. Muito, muito legal. E, assim, vocês já falaram com eu, no início da carreira e agora, eu quero que vocês falem para quem está nos assistindo, né? Qual conselho vocês dariam para essas pessoas que almejam crescer, não só dentro do grupo Ximenes, porque isso aqui é muito mais além, né? Mas para fora também, sabe? Para pessoas que assistiram esse podcast e têm essa curiosidade e queiram expandir profissionalmente e chegar a cargos como vocês chegaram. Agora eu peço que cada um olhe para a câmera e fale o que vocês, do fundo do coração, desejam para essas pessoas, desejam que elas façam, sabe? A dedicação. Se você for dedicado, se você for esforçado, o colaborador ele vai crescer profissionalmente, principalmente na empresa que ele dá oportunidades. Mas aí vai depender da dedicação, do esforço de cada um. O seu trabalho vai ser reconhecido, o seu trabalho está sendo visto. Então, se você não estiver tão dedicado, se você não estiver tão esforçado, você vai continuar naquele seu cargo ali. Mas se você pensa em crescer profissionalmente, você vai dar o seu melhor todos os dias. Você dando o seu melhor todos os dias, pode ter certeza, seu supervisor vai avaliar, sua coordenação vai ser avaliada, o gerente também, e assim vai indo. Quando tiver uma oportunidade, né, aquela pessoa já tá apta a crescer, a agarrar aquela oportunidade e saber que ela vai dar conta. Então, se a pessoa for dedicada, for esforçada, ela pode ter certeza que dentro do grupo ela tem oportunidades. Então, é isso que eu passo, né, que todo mundo tenha um pouquinho de esforço. É um pouquinho dolorido, é um pouquinho com um pouco de dificuldade que você vai encontrar no seu dia a dia, mas que lá no final vai ser só coisas boas. Show. Perfeito. É isso mesmo. Esforço, responsabilidade, ser verdadeiro, ser compreensivo com quem está do seu lado, seja o companheiro de trabalho, seja o seu superior. Às vezes você tem que entender que o que ele está fazendo porque ele precisa fazer para ser
bom pelo lado do colaborador. Então, o jovem ele tem que buscar o conhecimento, para ele buscando conhecimento, ele vai ter essa compreensão de tudo, da parte do trabalho, da parte pessoal, da parte, né, profissional, tudo. Então, é isso, conhecimento. Muito obrigada! Bem puxado, mas é muito bom e importante a gente ter conversas assim, conhecer mais as pessoas que estão junto com a gente. Então, queria novamente agradecer vocês pela sinceridade nas palavras, vocês são mentes brilhantes, que eu gostei muito de conhecer mais, mesmo que o André, a gente se veja por aqui em alguns momentos. Eu nunca tinha tido esse momento, e com você que é a primeira vez que eu tô vendo, né, Leila? Então, realmente, muito obrigada. Obrigada também, eu gostei muito, viu? Esses momentos assim lembram que ninguém veio pronto, né? Ah, Todo mundo está saindo de algum lugar e ninguém nunca está 100% pronto, né? Então é muito bacana isso e eu espero de verdade que quem tenha assistido tenha gostado e tenha acatado tudo isso, porque para mim foi um tesouro. Essa conversa assim foi um tesouro e foi muito bacana ter esse momento com vocês, de verdade. Obrigada!